O que dizer? Fala galera, saudações tricolores, ainda muito puto. Vamos falar um pouquinho da derrota de sábado. Roda a porra da vinheta e já já eu volto. Uma derrota doída, uma derrota. Dizer que não foi merecida, que o Vasco não mereceu ganhar, é exagero. O Vasco jogou bem dentro da proposta de time pequeno que ele tem, de ficar todo fechadinho, saindo e abusando dos contra-ataques. Mas o Fluminense abusou de errar. Abusou de errar, errou demais, perdeu vários gols, entregou 3 dos 4 gols. Né? Ridículo o terceiro gol do Vasco. O que o Guga foi fazer para tomar a bola do André? Ele tinha que dar opção de passe para o André naquele momento que ele estava sendo acossado. Enfim, uma partida onde o Fluminense não conseguiu jogar bem de acordo com aquilo que ele se propõe a jogar, e o Pinóquio da Gama fez muito bem aquilo que ele se propõe a não jogar. Então, quando isso acontece, não dá para dizer que não foi merecido. Mas é uma derrota particularmente doída, né? Porque o Flamengo é nosso rival, o Vasco é inimigo. O Pinóquio da Gama é inimigo do Fluminense. E tem que ser tratado assim, inclusive, pelo Bananão, presidente do Fluminense. Né? Porque, mais uma vez, o senhor Rafael Claus operou o Fluminense num jogo do Campeonato Brasileiro. E ele não fala nada, e ele não se posiciona, e ele não tenta vetar. Eu sei que hoje em dia é difícil vetar um árbitro, mas dizer muito claramente que o Fluminense não aceita mais o senhor Rafael Claus apitando os jogos do clube. Porque isso começa lá atrás em 2015, quando ele anula um gol depois de validar por conta de interferência da televisão, que era proibido na época. Foi o gol, inclusive, do saudoso falecido Lucas Gomes, né, que depois foi jogar na Chapecoense, e o jogo contra a Chapecoense em 2015. Né, e o Lucas veio a morrer no ano seguinte, no acidente aéreo da Chape. Né, depois, são vários erros, né, em vários jogos, mas o do ano passado é tão escandaloso quanto o de 2015. Porque o jogador Andrei do Curitiba dá uma cabeçada no Iago, as câmeras flagram. Ele viu, ele pede para que o VAR verifique se ele viu corretamente. O VAR não faz nada, ele não pergunta mais, o jogo segue e o Andrei faz um dos gols da vitória do Curitiba sobre o Fluminense por 3-2 naquele dia. E no sábado, não que o Pinóquio da Gama tenha ganho por isso, não foi por isso. Mas isso contribuiria sim para que o Fluminense não perdesse o jogo. Talvez pudesse contribuir. Né? Que são as não expulsões. A do Peck, que dá uma cotovelada, acho que no Kennedy, e a partir dali sai a jogada do gol. A falta no Cano, e o Cano está com o pé machucado, inclusive é dúvida até para a semana que vem. Né? Esperamos que ele esteja bem, né, contra o Internacional, mas com o pé machucado, numa pisada que ele tomou, ele não deu a falta, o VAR não viu a falta, mas a perna do Cano viu a falta, sentiu a falta e sai o primeiro gol do Vasco. Além disso, ainda teve uma cotovelada covarde do Vegete em cima do Nino. Essa a mais escandalosa de todos. E nada. Ele já tinha amarelo. No mínimo deveria receber um outro amarelo e ser expulso. E o Vegete fez 2 gols. Então, não dá mais para o Fluminense aceitar Rafael Claus. Não dá mais para o presidente do Fluminense ser banana ao ponto de não vetar esse cara. Ou pelo menos tentar vetar esse cara. Todo jogo é um assalto. Todo jogo Fluminense é roubado por esse cidadão. Eu não sei o que ele tem contra o Fluminense, mas todo jogo ele rouba o Fluminense. Em todos. Né? Não tem um ou outro. A torcida do Fluminense costuma criticar todos os árbitros. Mas não há nada pior do que o senhor Rafael Claus apitando o jogo do Fluminense. São 3 pontos que poderiam ser nossos. Poderíamos ter perdido ainda que ele acertasse os lances, e tivesse vontade de acertar os lances, mas eu vou te dizer, em 2 deles saíram gols do Pinóquio da Gama. E o cara que fez 2 gols, o centroavante, deveria ter sido expulso. E se eu não me engano, estava 2-2 naquele momento o jogo. Então não dá mais, presidente Mário Bittencourt, não dá mais para você ficar pousando para os cliques, aparecendo, sendo animador de torcida em recepção de jogador, dá uma entrevistinha aqui, faz uma gracinha ali.
Sabe, parece um golfinho, aparece, faz uma graça e mergulha de novo, desaparece. Na hora que o Fluminense efetivamente precisa da defesa institucional que o senhor prometeu na sua campanha e que não cumpriu, porque o Fluminense é roubado no Campeonato Brasileiro quase todos os jogos, não dá mais para o senhor ficar calado, né, mudo, desaparecido. Arias se machucou, não tem nada a ver com violência, foi uma entorse, né, no tapetinho. Gente, gramado sintético é desequilíbrio de forças, simples assim. Né? Por que Palmeiras, Botafogo e Atlético Paranaense são tão fortes nos seus estádios? Porque é um desequilíbrio, é onde eles jogam sempre, onde eles treinam sempre. Isso deveria ser uma coisa proibida, ainda mais num país, né, que é tranquilo você cuidar de um gramado desde que ele não seja utilizado em demasia, como é o caso do Maracanã. O Fluminense precisa pensar no seu estádio próprio, coisa que o senhor Mário Bittencourt disse que não está em questão. Né? Ele prefere o Maracanã, com todos os custos do Maracanã, um absurdo de caro que é o Maracanã, ele prefere o Maracanã. Mas a derrota de sábado, ela nos alija do Campeonato Brasileiro. Né? Uma vitória nos colocaria a 10 pontos do Botafogo. Como eu sempre falei, Botafogo na liderança do campeonato é que nem um elefante na copa de uma árvore. Você não sabe como é que ele chegou lá, só sabe que ele vai cair. E o galho está quebrando e o Botafogo vai se estatelar na maior arregada da história do futebol brasileiro. E isso foi dito por um botafoguense no seu canal no YouTube. E eu concordo plenamente com ele. Vai ser a maior arregada da história do futebol brasileiro. Mas a outra coisa que eu queria falar ainda a respeito do jogo de sábado, mas não só do jogo de sábado, é a queda de rendimento do Fluminense nos clássicos. Coincidentemente, ou não, e eu acredito que não, a partir da chegada do Marcelo, o Fluminense parou de ganhar clássicos. Ganhou o primeiro, que ele jogou e jogou bem, que foi na final do Campeonato Carioca, fez um golaço, e depois não ganhou mais. O empate com o Vasco, derrota para o Botafogo, empate com o Flamengo, derrota para o Vasco no Campeonato Brasileiro e empate e derrota para o Flamengo na Copa do Brasil. Desde que o Marcelo retornou, né, são 7 clássicos e venceu apenas um, com 3 derrotas e 3 empates. Né, aquele rei dos clássicos que vinha antes acabou. E a culpa é do Marcelo? Não, gente, não é que seja a culpa do Marcelo. Os clássicos eles precisam ser jogados numa intensidade maior, tem uma rivalidade gigantesca, né, e Botafogo e Vasco têm times medíocres tecnicamente. São patéticos, tecnicamente eles são limitadíssimos, mas jogam com uma intensidade, com uma vontade, com uma velocidade muito grande, coisa que o Marcelo não tem mais. O Marcelo é um ex-jogador em atividade. Às vezes parece que ele está jogando showball, porque ele sabe jogar, isso é inegável, né? Tem todos os atributos de um grande craque, mas não tem mais a força física para jogar um jogo cada vez mais intenso, como é o futebol, não só brasileiro, como mundial. Né? Fosse um futebol mais tranquilo, mais tocado, mais jogado, o Marcelo deitaria e rolaria, mas não é. Ele não tem mais a condição física para jogar jogos desse tipo. E eu vou te dizer, quarta-feira contra o Cruzeiro é um outro jogo problema, porque é um outro time medíocre tecnicamente, mas que joga com muita velocidade e muita intensidade. É um problema você ter o Marcelo ali, porque você sempre vai ter que ter alguém fazendo a cobertura, né, de um jogador já com uma idade avançada. Né? Então você desconcerta, né, todo o sistema defensivo para que possa cobrir, né, os avanços, a ausência do Marcelo, que não tem mais essa condição. Pode não ser só isso, né? Acredito até que não seja só isso, existem outros motivos para essa queda de rendimento nos clássicos, mas eu acho, sem dúvida nenhuma, que o fato de termos jogadores ali sem intensidade, que é o Marcelo e o Guga, que nem é tão velho, mas que também não tem intensidade no jogo nenhuma, trazem para o Fluminense. As laterais ficam abertas, né, e o time que tem intensidade, tem velocidade, aproveita, né, esses momentos e acaba chegando próximo ao gol do Fluminense. É preciso que o Diniz pense, né, se vale a pena colocar o Marcelo em determinados jogos. Né, o jogo contra o Inter não é tão intenso quanto o Vasco, contra o Botafogo ou contra o Cruzeiro. Tem mais qualidade, mas não é tão intenso.
Então talvez seja um bom jogo para o Marcelo, mas os jogos contra Botafogo, Vasco, Cruzeiro, né, não são bons jogos, né, para um atleta com histórico de lesão e com uma idade avançada, né, e coincidentemente ou não, né, o Fluminense parou de ganhar clássicos com a chegada do craque, sim, craque Marcelo. Um grande beijo, um grande abraço, puto da vida, mas tchau, tchau.